presença de bispos e outras lideranças da Igreja Católica. E é sobre este assunto que nós vamos conversar agora aqui no Jornal da CBN, entrevista da qual participa também Gerson Camarote, que está em Brasília, Cássia Godoy está aqui ao meu lado, e o nosso convidado é Dom Erwin Krautler, vice-presidente da Repam Brasil, membro também do Conselho Pré-Sinodal. Dom Erwin Krautler, bom dia para o senhor e obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Bom dia. Dom Erwin, desde o início que se tratou dessa questão, ou pelo menos desde que começou a se falar mais sobre essa questão do sínodo aqui no Brasil, isso mais recentemente, o que nós temos ouvido por parte do governo federal é uma série de afirmações de desconfiança aos objetivos do Vaticano. A realização do sínodo para a Amazônia ocorre aí sobre essa ótica do governo federal. Inclusive falou-se aí de chamar os agentes da Agência Brasileira de Inteligência para monitorar os bispos, para saber o que está se falando por lá. Queria saber como é que o senhor e os seus colegas recebem esse tipo de desconfiança. Pois bem, a primeira coisa que eu esperaria do governo seria que lessem a encíclica do Papa Laudato Si, que fala sobre a ecologia. E aí, esse texto vai iluminar quem quer que seja, não é escrito para professores, qualquer pessoa pode ler e vai entender e vai saber como a igreja encara a situação da ecologia, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. A segunda coisa, quando o Papa convocou o sínodo, ele o convocou para Roma, primeiro, para ele poder participar em tempo integral nas 3 semanas, e segundo, porque ele entende que a ecologia é assunto do mundo inteiro. E a Amazônia tem uma função reguladora do clima planetário, quer dizer, é do interesse do mundo inteiro que a Amazônia não seja destruída. Não se trata de soberania, isso é a coisa mais clara do mundo. Ninguém pensa que a Amazônia deveria ser internacionalizada ou qualquer coisa do gênero. Isso é um absurdo. Não sei de onde tiraram essa ideia. E por isso queria também que o senhor presidente e todos os setores do governo que estão falando sobre isso lessem o manual de trabalho. O manual de trabalho é baseado exatamente numa escuta em diversos segmentos da sociedade. E depois, lembrem-se que a Amazônia não é só o Brasil. Embora que o Brasil tenha a maior parte, 67% da Amazônia estão no Brasil, mas tem outros 8 países que têm uma parte da Amazônia. Então, o interesse ultrapassa a nossa fronteira, mas não se trata em absoluto de criticar ou de pensar na soberania brasileira sobre a Amazônia. Isso é evidente. E não sei, mais uma vez eu digo de onde tiraram essa ideia. E eu queria que lessem exatamente esse manual de trabalho que foi baseado nessas consultas, nessas escutas, e então não é um documento, é um instrumento de trabalho, quer dizer, guia para os nossos debates, nossas discussões lá em Roma, a partir do dia 6 de outubro até dia 27. Gerson Camarote. Dom Erwin, bom dia, bem-vindo. Dom Erwin, aqui no governo, em Brasília, alguns integrantes chegam a falar que tem ONGs por trás dos bispos, que inclusive com ajuda para a realização desse sínodo. Eu queria que o senhor explicasse justamente como é que se realiza um sínodo, que é algo da igreja ou tem essas ONGs. Eu queria que o senhor esclarecesse um pouco isso para tirar um pouco dessas dúvidas, e se alguém do governo chegou a procurar a CNBB, o senhor ou outros integrantes do episcopado brasileiro para esclarecer essas questões. Primeiro, eu não entendo qual a razão dessa aversão às ONGs. Porque as ONGs
que eu conheço aqui são integrados por brasileiros e brasileiras. As ONGs que trabalham com a ecologia e com a defesa da Amazônia, por exemplo, ISA, são brasileiros. Por exemplo, até Greenpeace. O que eu conheço do Greenpeace são brasileiros e brasileiras, são concidadãos nossos. Então não é alguém do exterior que vem aqui meter o bico onde não deve, esse tipo de coisa. Isso também é uma invenção. Claro que tem ONGs que são internacionais, o interesse é internacional, mas não tem essa influência nas políticas brasileiras no sentido que estão criticando ou pondo em risco a soberania do Brasil. A segunda coisa, a igreja não é uma ONG, a Igreja Católica está no Brasil desde o início da presença europeia, quando os portugueses vieram. Desde então, a igreja está no Brasil, especialmente na Amazônia, desde o século XVII, a igreja está trabalhando na evangelização e, ao mesmo tempo, na promoção humana. A gente não deve esquecer isso. A promoção humana sempre estava junto com a evangelização. Então, não sei, não tem nenhuma ONG convidado para o sínodo. Quem convida é o Papa. O sínodo é de bispos. Logicamente tem peritos, tem pessoal versado nos diversos assuntos, mas quem vota nas diversas decisões são só os bispos. Então o sínodo não é o primeiro sínodo, nem será o último. Ano passado foi o sínodo da juventude, do mundo inteiro. Tinha sínodos e eu participei, por exemplo, em 1997, do sínodo das Américas. Aí também já foi o tema a Amazônia e a ecologia, embora que de menor porte, hoje está mais amplo. Também não se esqueçam que o sínodo tem duas finalidades. Uma é novos caminhos para a igreja, novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. É isso. Eu não sei, para mim é má informação, às vezes até penso que é má fé. Como que a gente pode agora criticar tanto quando a gente se preocupa? E tem outra coisa, os bispos da Amazônia conhecem muito melhor a Amazônia do que os políticos. E aposto, conhecem muito melhor. Então eles têm direito de falar sobre aquilo que realmente é necessário nesses dias, especialmente diante dos fatos dos incêndios criminosos, e a visão que se tem da Amazônia é equivocada. A visão que se tem da Amazônia é equivocada. A Amazônia virou uma província. Como o Brasil antigamente era província de Portugal, a Amazônia é província. Agora, província madeireira, província mineral, província energética, última fronteira agrícola, e por aí vai a história. Então, temos que ter outra visão da Amazônia. A Amazônia é espaço de vida para povos. Aqui não tem apenas um povo, tem vários povos, e esse espaço de vida é sagrado e não pode ser simplesmente derrubado para satisfazer os interesses de alguns. Dom Erwin, Cássia Godoy também tem pergunta para fazer para o senhor. Dom Erwin, eu queria ouvir o senhor um pouco mais a respeito do critério para a escolha desse tema, lembrando que a escolha desse tema foi feita já há algum tempo, muito antes dessa crise que nós temos neste momento na Amazônia. Por que é importante falar sobre a floresta amazônica? Bom, primeira coisa, o Papa convocou um sínodo em 15 de outubro de 2017, faz 2 anos. O sínodo tem a finalidade de unir os bispos da Amazônia, dos 9 países que compõem a Amazônia, para tratar de assuntos da igreja. Agora, o Papa escreveu a encíclica Laudato Si, também recomendo a leitura. E aí ele traça as linhas gerais, como nós, como igreja, tratamos do assunto da ecologia. É isso. E nós temos uma obrigação, uma missão de lutar pela casa comum. O Papa sempre fala na casa comum, e é casa comum de todos nós. E quanto à Amazônia,
Mais uma vez eu afirmo, não se trata de questão de soberania, se trata simplesmente de uma região, de um macrobioma, de uma macro-região que é importante para o mundo inteiro. E se a Amazônia for destruída, os primeiros que vão sofrer não são nem não são outros povos, mas são os brasileiras. Quer dizer, a consequência do desmatamento, a consequência é a desertificação do sul do país e até parte do sul do continente. Então, é uma preocupação que nos toca. Nós somos responsáveis pelas futuras gerações e não podemos olhar isso simplesmente dizer não nos interessa. Se trata do espaço de vida e a igreja luta pela vida, a vida de todos os povos. O próprio Jesus falou, eu vim para que tenha na vida e tenha na vida em plenitude. Então, nesse sentido, não se trata não vamos fazer propostas políticas partidárias, de jeito nenhum, mas a gente vai chamar a atenção do mundo inteiro para essa situação da Amazônia e convidar também que todo mundo ajude para que possamos manter a Amazônia e nos acabar com essa destruição, essas queimadas. Claro que as queimadas vieram depois da convocação do sínodo, mas as queimadas sempre existiam, mas nessa proporção como agora, eu lhe afirmo, nunca. Isso é absurdo mesmo. E depois que latifundiários ou fazendeiros marcaram um dia é o dia D da Amazônia, 10 de agosto, para em toda parte tocar fogo. Pelo amor de Deus, isso é apocalíptico. Você não acha? Sem dúvida. Dom Erwin, me permita passar a palavra de novo aqui para o Gerson Camarote. O Dom Erwin, só para reforçar algumas questões, eu acompanhei a conferência de Aparecida e já no texto final já se trata desse capítulo sobre a Amazônia ambiental e que a gente viu depois o próprio Papa Francisco, na época ele era cardeal, Bergoglio, no texto de Aparecida, ele foi redator-chefe, e na encíclica Laudato Si, ele de fato reforça tudo isso que já estava lá atrás, no ano de 2007. Mas eu queria abordar só uma questão rápida com o senhor em relação à questão das vocações na região norte do país, nessa região amazônica, que é mais do que só aqui no Brasil, né? Nessa região amazônica. Vocações que estão em queda. Já chegou a ser discutido, inclusive, a possibilidade, Dom Erwin, de homens casados assumirem o sacerdócio. Como é que o senhor avalia isso e se isso tem condições de avançar nesse sínodo lá no Vaticano, na Santa Sé, em outubro? Primeiro, a questão não é celibato sim, celibato não. A questão é a Eucaristia. A Eucaristia que nós celebramos todos os domingos é o centro de nossa fé, é o ápice de nossa fé. E até o Papa João Paulo II, ele falou uma vez, a comunidade cristã só existe ao redor do altar, quer dizer, ao redor da Eucaristia. E então, as comunidades aqui, por exemplo, só aqui no Xingu temos em torno de 800 comunidades. E então, tem uns 30 padres, para 800 comunidades, 30 padres, e vários deles já estão com a idade de 70 anos. E então, essa é a pergunta: como nós podemos prover para todas as comunidades a Eucaristia dominical? Ou a Eucaristia das festas? Por exemplo, na Páscoa, Pentecostes, Natal e as grandes festas da nossa fé, as festas litúrgicas. O povo não tem acesso porque mora distante. E o padre aparece 1, 2, 3 vezes, 4 vezes ao ano. Isso é insuportável, até eu digo quase que um escândalo. E a igreja tem que lutar e achar caminhos para que essas comunidades também tenham
o direito, eles têm o direito, mas têm também a possibilidade de aos domingos se reunirem e viverem o momento da Eucaristia. Então esse é o ponto de partida. E tem outra questão. 2/3 das comunidades são dirigidas por mulheres. Isso também é um fato, é um dado muito, muito importante. Então o Sínodo também quer valorizar mais a mulher para ela não ficar apenas em serviços assim para ornamentar a igreja ou dar catequese para as crianças. Não, a mulher tem que ser valorizada e essas mulheres não foram impostas para a comunidade as elegeu e eles fazem a liturgia do culto dominical, naturalmente sem Eucaristia, é a liturgia da palavra. Então esse é o problema, que é a procura de caminhos como podemos atender melhor essas comunidades, pois o padre não está presente na comunidade, aparece 2, 3 vezes ao ano e precisamos de alguém que esteja presente nos momentos mais importantes da vida de qualquer pessoa e da comunidade. Isso não está ocorrendo. Então a gente vai procurar caminhos. Para mim, pessoalmente, eu lhe digo, Eucaristia não deve depender de um homem celibatário ordenado. Tem outras maneiras e na igreja já existem em outros cantos que tem homens casados que presidem na Eucaristia. Eu queria ainda ultrapassar essa ordem, quer dizer, não apenas restringir a homens. Mas isso naturalmente é um longo caminho, o Sínodo não vai definir isso que vai acontecer, mas que o Sínodo vai se preocupar exatamente em tomar medidas urgentes, eu digo, para que todas as comunidades possam celebrar a Eucaristia. Dom Erwin, quero agradecer sua gentileza de conversar conosco aqui no Jornal da CBN. Até uma nova oportunidade, um bom dia para o senhor. Obrigado, Will. Um grande abraço para todos vocês aí e para o povo que nos está ouvindo. Um grande abraço e que Deus nos abençoe a todos, viu? Muito obrigado. Dom Erwin Krautler, vice-presidente da Repam Brasil. Repam é Rede Eclesial Pan-Amazônica. Conversou com você aqui no Jornal da CBN sobre o Sínodo para a Amazônia, que acontece no próximo dia 6 de outubro, daqui cerca de um mês. Portanto, mês que vem teremos essa discussão de 6 a 27 de outubro. Gerson Camarote, obrigado pela companhia hoje. Até mais.